minha gente, sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do blog Softball Não. Já disse que agora a gente está nesse esquema livre, não tem horário determinado, então hoje nós estamos na sexta-feira, já são 10h41 e nós temos agora aqui em Natal, nada fácil, viu? 30 graus. Mesmo com o céu aí meio nublado, abre, cai uma chuva. Aliás, fecha, cai uma chuva, aí abre de novo, aí fecha de novo, cai de chuva de novo. Pouquinha chuva, nada daquela chuva de molhar mesmo, não. Só se você ficar muito tempo nela. E o calor realmente tá comendo aqui a gente, não tem jeito. Estamos assando. Bom, chegando com esse tema vitórias e derrotas sobre reflexões na pandemia, porque... Na verdade, eu acho que a gente vai ter 300 reflexões ainda da pandemia daqui para frente. Primeiro porque ainda estamos nela, infelizmente, né? Já temos aí 1 ano e 7 meses praticamente de pandemia. Quando houve aquele anúncio de que as coisas iam fechar aqui no Rio Grande do Norte especificamente, a gente tem que falar da nossa realidade mais local. Acho que ninguém pensou que fosse ficar uma coisa indefinida. Imaginou-se que seriam aqueles 15 dias e que depois as coisas iam ser retomadas. E a verdade é que de lá para cá a gente retoma algumas coisas, fecha de novo, abre de novo, restrições aqui. E de uns tempos para cá praticamente não se aumentou mais restrições, né? A gente tem retirado as restrições muito... Agora, pelo menos, justificado. Quando se começou, não, mas pelo menos nas últimas semanas a gente tem uma justificativa boa, que realmente queda de morte, queda de internações, queda de novos casos. A vacinação é a única coisa que está em alta, graças a Deus, né? As pessoas têm tido a consciência de se vacinar, de levar as pessoas de sua família para se vacinar. E a maior parte, pelo menos aqui no Brasil, entendeu que apenas a vacinação não seria suficiente, né? E nós seguimos, então, de máscara, pelo menos na maior parte das atividades, aquelas em que estamos em cantos fechados. Até mesmo na rua a gente ainda vê muita gente de máscara, mesmo em canto aberto. Então fica essa certeza de que, me parece pelo menos, que nós aqui brasileiros vamos conseguir superar essa pandemia. Posso falar pela realidade daqui do Rio Grande do Norte, de Natal especificamente, onde ando. Acho que nós vamos realmente conseguir superar. Agora, essas são as pequenas vitórias, as pequenas derrotas também. O mundo não está vacinado ainda, né? Infelizmente, aquele reflexo da desigualdade, ele se reflete dentro de cada sociedade e, obviamente, vai ser reproduzido em qualquer escala. A escala menor, a escala até de uma família, passando para uma cidade, para um estado, para um país e, obviamente, no mundo. Então, no mundo, os mais ricos, os países mais ricos, têm taxas maravilhosas de vacinação, de cobertura vacinal, e os mais pobres estão praticamente deixados à míngua, né? A OMS continua fazendo aí alertas para que os países ricos compreendam o seu papel, né? Já fez alerta, inclusive, de não se começar essa terceira dose antes de nós termos uma cobertura maior no mundo, o que faz todo sentido coletivamente falando. Obviamente que individualmente, principalmente para essas populações que receberam aval para a terceira dose, né, que é a dos idosos e dos imunossuprimidos, aqui já se colocaram os profissionais de saúde, mas na prática são idosos e imunossuprimidos, realmente precisam dessa terceira dose. Talvez até seja a população que continue a ser vacinada anualmente, se a gente conseguir controlar de fato essa pandemia. Mas que a OMS disse que mais importante que isso realmente era estender a cobertura vacinal para todos, né? E ela já lançou aí um novo cronograma, né, para ver se o mundo consegue vacinar 40% da população ainda em 2021. Parece que a gente não chegou em setembro nem a 10%, olha que situação. E não adianta a gente vacinar aqui e surgirem novas cepas ali, porque como o mundo é globalizado, elas vão chegar em todo lugar do mundo, não tem como evitar.
Vocês veem que, por exemplo, a Nova Zelândia, que enquanto as cepas não eram tão transmissíveis, foi exemplo para o mundo. Continua sendo exemplo de combate, mas eu digo foi exemplo porque era uma tolerância zero com a Covid. Enquanto a Nova Zelândia seguia esse padrão e manteve durante muito tempo os casos ali próximos a zero de morte, de internação, de contaminação e tudo, mesmo com esse esquema já não conseguiu manter isso com a Delta, né? A Delta ela realmente fura o esquema porque ela é muito transmissível, com a carga viral menor, ela consegue a transmissibilidade maior. E com a questão da cobertura vacinal, então, vão surgindo novas cepas. A gente espera que surja uma. Bom, se não dá para erradicar, né? Que surja uma que seja assim muito transmissível, mas que não dê nada. Que os sintomas sejam realmente algo como um mal-estar por um dia, uma febre, e depois pronto, tudo bem. Ninguém fica com Covid longa, ninguém precisa de internação, ninguém morra mais disso. É o que se espera, que se tivermos que lidar com novas cepas, que elas sejam assim. Mas infelizmente até agora não tem sido essa a realidade, né? E aí os outros aspectos que a pandemia também nos trouxe, né? Hoje na Folha de São Paulo, por exemplo, traz a Folha traz nas suas chamadas assim de capa, inclusive, pelo menos no site, que os casos de racismo no futebol caíram nesse ano em que ficou sem público nos estádios. A gente poderia até comemorar a queda no caso de racismo, mas não é porque o racismo diminuiu, infelizmente, é porque não tem público no estádio. Então, se não tem público, você não vai ter gente xingando, e se não vai ter gente xingando, não vai ter gente botando para fora aquela selvageria inadmissível de você imaginar que alguém seja melhor do que outro pela cor da pele, o tom da cor da pele, por aí vai, para não falar nos outros casos. Então, infelizmente, a gente já sabe que agora, com a liberação do público nos estádios, nós vamos voltar a lidar com os níveis que tínhamos antes de racismo no futebol. Lógico que se espera que essa pandemia tenha servido de alguma coisa nesse aspecto também. Eu percebo, eu sou daquelas pessoas otimistas, né? E acho que a pandemia trouxe uma conscientização muito importante para muita gente. Agora, quem já tem aquele nível zero de conscientização e que não faz a menor questão, realmente assim, não há milagre, né? Não existe milagre. Fulano ficou tocado e agora é outra pessoa. Não tem como. Mas tem como você que já tinha uma predisposição para olhar um pouco mais para o seu próximo, passar a olhar muito mais, né? Porque a pandemia trouxe essa realidade de que a gente está aqui agora, mas não sabe até quando. Que não adianta você planejar uma viagem, pagar não sei quanto, porque chega uma pandemia dessa, impede você de ir. Ou pior ainda, você se contamina, morre. Ou você se contamina e fica prejudicado para o resto da vida e não tem como ir. Ou morre alguém da sua família e você também não tem mais nem a vontade de ir. Então, a gente não tem uma coisa simples, eu estou falando, né? Um planejamento de viagem. Então, a gente realmente passou a ter uma consciência muito clara, próxima, de que a vida é muito efêmera. A gente só tem essa aqui, tem que tratar de viver e cuidar, e não dá para perder tempo tendo raiva das pessoas, não dá para perder tempo com picuinha, porque às vezes não dá tempo realmente de você chegar a uma solução daquele negócio que está enrolando e termina que às vezes alguém morre e aquela coisa que poderia ter sido resolvida de outra forma não foi, e fica aquela mágoa. Então fica um arrependimento, fica um ressentimento que só faz mal a quem guarda. Mas pronto, esse é um dos exemplos ruins, né, que a gente vê, que tirou torcida, acabou o problema. Voltar a torcida, infelizmente a gente deve ter o problema de volta. Outra coisa que a pandemia trouxe de muito ruim foi a inflação. E não é todo o governo que está sabendo lidar com isso. Eu não preciso nem falar da situação no Brasil, não vou nem perder tempo com isso, porque faz tempo que a gente sabe que a incompetência é a regra de quem está lá, né? Acho que agora está escancarado para todo mundo, e até porque se é incompetência mesmo ou se é vontade, porque tem muita gente ganhando com o fato de que o real é a moeda que mais se desvalorizou no mundo, e não é só de agora, né? Já faz
pelo menos uns 2 anos que vem nessa batida. A gente vive agora com um mundo em que tudo é muito conectado. Os carros usam muito chip e não tem mais chip para os carros, para tudo. Então vejam só, os carros aumentaram de preço e estão querendo vender os carros com menos coisa agora. Chegamos a esse ponto. E o que eu acho pior mesmo é que tem gente que aceita. Porque se você tem um produto que está muito caro e muito ruim e ele não é tão essencial, e você simplesmente, pelo menos segura a sua compra um tempo, ele vai baixar de preço, não tem para onde correr. Eu sempre que falo disso aqui, dou exemplo de várias coisas. Posso dar um exemplo agora do café que se compra aqui. Esse café era comprado de 2 e pouco antes da pandemia, agora já subiu para 4 e tanto, agora foi para 6 e tanto. E eu simplesmente dei uma segurada nas minhas compras e agora ele já vi que está anunciado para hoje por 4 e pouco novamente, acho que até no Nordestão. Vou dar uma passada lá para comprar. E vou fazer aquilo que se fazia nos anos 80, né? E quando você recebia dinheiro, corria logo para fazer as compras do mês, porque o produto era um preço de manhã, era outra à tarde, outra à noite. Então você tem que correr para enquanto seu dinheiro valia alguma coisa, porque se você deixasse passar um dia, ele já não valia a mesma coisa, infelizmente. E é isso. Então é pegar, olhar logo o café do mês para comprar nesse preço melhor, para forçar essa baixa. Então as pessoas voltaram a viver aquele negócio de ágil em carro, de fazer fila para comprar carro 0 km, né? E em vez de se voltarem realmente para cobrar um transporte público de qualidade que serve a todos, serve o pobre, serve o rico e serve a todos não só na questão de deslocamento, de logística, mas serve a todos também na questão ambiental. Porque se você tem um único veículo poluindo e levando naquela viagem ali 50 pessoas, 40 pessoas, multiplica isso aí ao longo do dia, as viagens que dá, e a gente vê o quanto de vagas de estacionamento, o quanto de outras coisas que a gente não economiza. Então, são as pequenas reflexões realmente que a pandemia vai trazendo. E a gente começa a perceber realmente o choque que foi grande da Covid, como trouxe uma certa consciência ambiental, é o assunto do momento. Essa semana mesmo houve uma conferência patrocinada pela The Economist. Inclusive a primeira palestra foi de Bill Gates, mas de muita gente do mundo todo falando a respeito do que os governos estão fazendo, porque essa é a batida. Ou se cuida do clima, ou não vai sobrar muita coisa pra gente. Tá aí o calor para nos dizer, né? O Brasil mesmo está passando por uma crise energética que é fundamentalmente hídrica. Não chove, não tem água suficiente, os reservatórios estão caindo, não vai ter como gerar energia. A gente já espera o pior aí, entre outubro e novembro, se esse calor não mudar para trazer chuvas para onde precisa. Infelizmente, normalmente só traz chuva para onde não precisa. E aí a gente tem aqueles alagamentos, desabamentos e por aí vai. Então, é preciso uma consciência nisso. Penso que a pandemia ajudou nesse tipo de reflexão. Claro que não ajudou a todo mundo, mas acho que são as pequenas coisas que vão trazendo e mais, né? Talvez a consciência de que a pobreza, né? A democracia, a gente teve já a consciência de que democracia a gente tem que cuidar, e da pobreza também. Quem achou que estava tudo resolvido, a gente teve uma queda grande de renda para todo mundo e muita gente jogada numa faixa em que é preciso ir catar osso para fazer alguma coisa de comida, uma situação muito degradante. Uma foto que revirou o estômago, inclusive, foi capa do Jornal Extra, acho que na semana passada. Então, é isso. Bom, então fico por aqui essas reflexões. Certamente teremos outras mais para frente. E achando bom, pelo menos, que parece que nós estamos começando a botar a cabecinha para fora desse buraco em que a gente se meteu, que é essa pandemia da Covid-19. Bom fim de semana para todo mundo. Muita responsabilidade, que a pandemia não acabou ainda, e até lá.